Olá, eu sou a doutora Laís Bertola, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou mestre e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente sou pesquisadora de pós-doutorado pela Unifesp e também sou pesquisadora do projeto Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil, realizado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz em parceria com o Ministério da Saúde. A gente pode começar pensando na neuropsicologia, talvez na sua área de atuação, que talvez a maior parte das pessoas conheça, né? Então, a neuropsicologia, ela é uma área de atuação voltada para a compreensão do perfil mental, né, cognitivo e comportamental das pessoas, para que esse perfil, ele possa auxiliar desde o diagnóstico diferencial, então, para a gente entender o que está acontecendo e identificar o que tem por trás de possíveis dificuldades, alterações, né, que estão presentes aí acontecendo no dia a dia. Até que a gente passa a fazer planos de intervenção. Então, planos que vão desde intervenções para a própria pessoa até o envolvimento dos familiares, de cuidadores associados a essas pessoas. Então, na vida do idoso, a neuropsicologia ela tem um papel muito importante na avaliação, pois ela tende a ser uma forma de identificar, né, assim, no tempo mais preciso, no tempo mais certo, a presença de alterações mentais, cognitivas, como esquecimento, desatenção e alterações comportamentais que já sinalizam o início de um eventual quadro patológico, como uma demência. E ela também tem um papel importante na atuação do planejamento de estratégias para reabilitação, para intervenções que possam não só reduzir a evolução desses quadros, caso eles já existam, né, como também facilitar, né, a qualidade de vida da própria pessoa idosa, como dos seus cuidadores ou familiares envolvidos. Isso também pode ser aplicado em idosos saudáveis, né? Mas a gente tende a ver hoje uma aplicação muito ainda mais voltada quando já existe algum tipo de alteração que requer algum tipo de olhar clínico mais cauteloso na identificação do que quer que seja e como manejar isso daí para frente. As demandas vão variar, obviamente, de família para família, né? A orientação referente aos cuidados emocionais, por exemplo, do cuidador, ela tende a ocorrer muito à medida que a gente faz, por exemplo, num processo de avaliação, num primeiro momento, os cuidadores tendem a ser os nossos principais informantes, então são eles quem tendem a relatar muito a ocorrência, né, do que deve estar acontecendo no dia a dia, o que de novo tem aparecido, como isso tem impactado o funcionamento cotidiano, como isso tem impactado a vida deles, né, como isso tem impactado, às vezes, a própria reação emocional deles. Então, o primeiro cuidado que a neuropsicologia ela tem é de identificar como que esse cuidador ele tem observado essas alterações e como isso tem impactado no seu próprio funcionamento, desde mais básico, cotidiano, até na sua própria vida, né, do ponto de vista de funcionamento de autonomia, de independência desse cuidador e nos seus próprios impactos, né, a presença de uma doença, por exemplo, degenerativa, como isso impacta na saúde mental dessa pessoa. Quando a gente vai para a reabilitação, os cuidadores eles também são envolvidos, né, principalmente porque a gente precisa envolver o cuidado deles para que o cuidado deles também faça parte do processo de cuidado da pessoa idosa com uma demência, por exemplo, tá? Porque, por exemplo, a gente sabe que os cuidadores com mais, né, assim, com presença de mais sintomas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, estresse, eles tendem a ter respostas, né, comportamentais menos adequadas para reagir, né, às alterações comportamentais que um quadro de demência pode provocar numa pessoa ao longo, né, do seu curso aí de piora progressiva. Então, às vezes, quanto mais ansioso, mais estressado, mais, né, assim, mais triste, por exemplo, um cuidador tiver, ele tem muito mais chance de reagir com irritabilidade, com agressividade, com tom de voz equivocado, com comportamentos que, às vezes, no próprio idoso também acaba disparando mais alterações comportamentais e aí vira um ciclo bastante ruim, né, para a saúde mental de ambos os envolvidos, sabe? Tá? Então, a gente tem que ter um olhar, por mais que os cuidadores não sejam o alvo, muitas das vezes, direto da neuropsicologia nesse momento, né, da intervenção, do modelo que a gente tem hoje, né, de atuação mais básica com as pessoas idosas, o olhar é muito voltado para a pessoa que está com alterações, entender esses cuidadores e manejar essas alterações
e indicar para eles serviços que às vezes não vão fazer parte do nosso tipo de atendimento, mas que a gente possa claramente dizer para eles o que fazer, onde fazer, como procurar. E às vezes ensinar essas pequenas, que parecem pequenas, né, mas assim, formas de manejo de rotina e comportamentos no dia a dia, tende também a já gerar um efeito benéfico nos aspectos mais emocionais do cuidado. Tá? Então a gente tem esse olhar um pouco, entre aspas, secundário, mas que ele tem que existir. Se essas pessoas não forem observadas, a gente tem grandes chances de não conseguir fazer nenhum processo de avaliação com muita clareza, muito menos implementar estratégias de reabilitação, de intervenção que realmente sejam eficazes, efetivas para a pessoa e para aquele próprio sistema, por exemplo, familiar envolvido, tá? Do próprio cuidado do próprio paciente, né, ou seja, da própria pessoa com demência, a gente também tem todo um processo de avaliação que vai desde os aspectos cognitivos até os aspectos comportamentais e emocionais. Então, essa pessoa também vai ter feito toda a avaliação sobre a presença de sintomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos, né, como que eles estão presentes, em que intensidade, em que frequência, para que a gente possa entender o que estão sendo os gatilhos para aqueles comportamentos, o que a gente pode manejar de antemão, o que talvez vai requerer mais, uma organização talvez um pouco mais ampla desse manejo. Mas, né, assim, dentro da avaliação e da reabilitação, eu diria que os cuidados emocionais, né, a gente ter esse olhar para identificar esses aspectos emocionais, para pensar em quais tipos de cuidado oferecer para o paciente, costuma ser mais usual, né? Então, assim, você vai ver num relatório de avaliação neuropsicológica isso voltado para o idoso, para a pessoa, né, idosa e para a pessoa com demência, né, para pessoa com demência, mas você não vai ver muito descritos os aspectos do cuidador. Então, esse cuidado emocional com o cuidador, ele é feito, entre aspas, nos bastidores, tá? Então, ele não vai constar num laudo, por exemplo, de avaliação, mas ele vai participar de todo o processo, né? Ele tem que estar presente durante todo o processo de identificação de quando se trazem as demandas, de como que se faz essa devolutiva. Muitas das vezes a gente vai lidar com o luto dessa, né, assim, desse cuidador associado às dificuldades que têm aparecido neste momento, né, pela pessoa com demência. Enfim, a gente tem um caminho muito sutil de fazer a identificação de como essas pessoas estão se sentindo, o impacto que isso está gerando na vida delas, esse loop que pode gerar entre como o cuidador está se sentindo, com as alterações emocionais da própria pessoa com demência, como elas se retroalimentam ali, para que a gente possa promover intervenções voltadas para a melhoria, né, assim, dessa dia de funcionamento emocional, vamos assim dizer. E a gente também vai poder orientar eles a buscarem serviços que estejam compatíveis com aquilo que a gente estiver observando, né? Então, às vezes, as pessoas precisam de um atendimento específico para vivenciar o luto, de um diagnóstico, como, por exemplo, de uma demência. Às vezes, as pessoas vão precisar de atendimento para aprender a lidar, né? Assim, e, de fato, enfim, reconfigurar toda essa nova dinâmica de relacionamento familiar com essa pessoa, para lidar com os seus próprios sintomas de ansiedade, depressão, enfim, né? É bastante amplo, mas existe. Eu acho que é importante, né, se caso não existem todos os atendimentos, também fica aqui, né, que eu acho que é extremamente importante que isso aconteça como parte do processo de atendimento dentro da neuropsicologia para as pessoas idosas e seus acompanhantes, né, seus cuidadores. A Abras, ela possui grupos de apoio aos cuidadores. Na pandemia ficou online, alguns lugares já retornaram presencial, então as subsedes regionais da Abras é bem frequente que elas tenham grupos de apoio, que psicoeduquem, que possa existir troca de experiências, que eles possam ser orientados sobre como buscar. Agora, existem em lugares variados ofertas de serviços em grupo, de intervenção em grupo para cuidadores, né? Às vezes oferecidos como estratégias de extensão de universidades. Tá? Então, assim, o que eu recomendo é que, caso um cuidador tenha interesse, né, em participar de um tipo de estratégia como essa, de grupos de apoio, grupos de intervenção voltados para cuidadores de pessoas com demência, que eles possam procurar desde o site da Abras, da Febras, né, e às vezes procurar por serviços normalmente, tá, assim, em universidades, né, assim, com as clínicas e escolas. No serviço público é mais difícil, né, que a gente identifique a presença desse serviço já sendo oferecido claramente para cuidadores de pessoas com demência, por exemplo. Tá? Ainda não é algo que a gente vê como regra ou como serviço instituído que deva existir, que deva ser oferecido.
Então tem uma limitação, sim. Infelizmente, o que a gente tem visto é que, às vezes, os cuidadores eles acabam tendo que recorrer a um atendimento, né, psiquiátrico, psicológico, entre aspas, sem que isso esteja claramente nem para eles, às vezes, nem para os profissionais que atendem, vinculado a ser um cuidador, sabe? A condição de ser um cuidador. Então, não tem problema, a gente tem inúmeros estudos mostrando a evidências de eficácia, né, de diferentes tipos de intervenções psicológicas e psiquiátricas para a saúde do cuidador, mas é importante que os cuidadores, eles deixem claro para esses profissionais, né, nos atendimentos individuais, que eles exercem o cuidado de uma pessoa com demência. Por vários motivos, né, porque aí a gente entende que muitas das vezes alguns gatilhos são mais difíceis de serem manejados no ambiente, né, então é difícil que você edite 100% o comportamento de uma pessoa que sofre um quadro neurodegenerativo, que às vezes tem comportamentos não são de propósito, né? São porque simplesmente o cérebro dela passou a funcionar de um jeito diferente. Então, às vezes é difícil que esses comportamentos não aconteçam. E é importante que durante as intervenções do cuidador, né, para a sua saúde mental, o profissional que esteja lidando, né, com esse cuidador tenha ciência de que o ambiente em que ele está inserido é um ambiente em que talvez alguns desses gatilhos para o estresse, para a sobrecarga, eles não vão, entre aspas, ser 100% editáveis, né, 100% retirados do cenário. Que no caso dos grupos de apoio online, etc., já voltados para esse público, já existe essa percepção, né, já existe isso e já existe muito mais aí também a lógica de ensinar essas pessoas a manejarem melhor o exercício do cuidado, até isso como fonte de intervenção, além da intervenção própria para a saúde mental. Mas ainda é um campo que eu posso dizer que talvez a gente ainda tem muito caminho para crescer, para desenvolver, a gente ainda carece de mais serviços voltados para essa população que estejam disponíveis amplamente e que os cuidadores também entendam a importância de participar desses tipos de serviços. Então, às vezes, em alguns locais, a gente até tem os serviços e a gente escuta não ter demanda, né? Assim, poucas pessoas acabam participando, então acho que também nem sempre está claro para os cuidadores a importância e o benefício desse tipo de intervenção. Um dos principais pontos que surge com bastante frequência é a ausência de suporte intrafamiliar. Tá? Então, assim, pessoas que já estão exercendo o cuidado há mais tempo, que já são cuidadores, que às vezes já tem né, às vezes demoraram a receber um pouco o diagnóstico, mas assim, a pessoa já tem alterações há mais tempo, já requer essa presença desse cuidado há mais tempo. É muito comum a gente ver essas dificuldades mais intrafamiliares de apenas uma pessoa acabar se responsabilizando pelo exercício do cuidado. E outros membros da família, por exemplo, não terem sido talvez inclusive instruídos, envolvidos nisso durante todo o percurso de compreender o que é o quadro, como ele progride, os impactos que ele gera em quem cuida, entenderem que esse cuidado não é um cuidado exaustivo, não é um cuidado capaz de gerar sobrecarga. Você vê, né, como queixa muito frequente pessoas que dizem que assim, eles praticamente exercem um trabalho 24/7, né, que nenhuma outra profissão exerce. Muitas das vezes não tem os cuidadores reserva, não tem com quem contar para poder ir fazer suas próprias atividades. Então isso é uma primeira queixa que as pessoas trazem, que a partir do momento que o cuidado começa a requisitar muito da vida dessa pessoa, ela acaba tendo que anular a sua própria vida por ausência de suporte, muitas das vezes intrafamiliar. E aí esse suporte é interessante porque quando essas famílias são de fato instruídas assim, a fazerem uma reorganização familiar, que elas são de fato instruídas sobre o que é esse quadro, como ele progride, os impactos que ele traz, como que esse cuidado vai ser definido como família, os cuidadores, né, mais responsáveis, que estão mais na liderança, tendem a sentir uma redução da sobrecarga. Né? Então, eles claramente notam que eles tendo uma rede de apoio, eles terem os seus momentos de descanso, eles terem suas férias, né, assim, do exercício desse cuidado, isso tudo é benéfico para a saúde mental deles. Mas, muitas das vezes, o que falta é a família entender essa dimensão. Então, às vezes, poucas pessoas realmente entendem a dimensão do que é o quadro e do impacto que ele gera. Então, isso é uma das coisas que surge muito, assim, um sentimento maior de solidão, de que ficou tudo para mim, de que ninguém está olhando para mim, né, do impacto que isso está gerando na minha vida.
E a gente às vezes vê que falta realmente fazer esse processo de que essa pessoa também consiga envolver as outras pessoas, né? Tornar isso um processo familiar. E aí, diferentes famílias vão encontrar diferentes soluções para que a sobrecarga para esse cuidador principal seja diminuída, tá? Outro ponto que surge muito, eu acho, e às vezes mais próximo do momento do diagnóstico, é essas pessoas experimentarem o estigma e o luto associado a essa nova condição. Então, a gente ainda vê estigmas muito fortes associados à condição, por exemplo, de demência, que façam que o cuidador mais próximo, ele às vezes inclusive tenha receio de que o diagnóstico seja dado, de que ele tem muita dificuldade em lidar com a possibilidade de que seja um diagnóstico desse tipo, pelo imaginário que se tem, pela forma como a demência sempre foi vista culturalmente. E muitas das vezes essas pessoas, elas acabam não tendo muito suporte, muita oportunidade para vivenciar o luto durante esse processo. Então, elas acabam meio que atropelando, né, um pouco esse fenômeno psicológico, né, de experimentar que aquela pessoa que está diante deles, que eles tiveram, né, assim, uma relação X, sempre num determinado modelo de interação, talvez agora vai precisar ser diferente. Aquela pessoa ainda está ali, mas que agora a forma de interagir com ela, a forma dela interagir com você vai ser diferente. Então, assim, às vezes é difícil fazer essa transição de enxergar essa nova relação familiar, de enxergar essa nova pessoa com olhos diferentes pelo cultural que a gente tem da imagem do que é uma demência, e porque as pessoas às vezes têm realmente, né, um processo de luto é um processo delicado, ressignificar o que é essa pessoa na vida delas, né? Então, assim, é um processo talvez muito interessante, mas muito pouco ouvido. Então, é muito comum, às vezes, na clínica, você ter momentos das pessoas dizerem assim, do tipo, falas, às vezes, que são fortes, tá? Vou dar exemplos aqui, como você perguntou, o que mais aparece, né? De inúmeras vezes ter escutado de parceiros, né? Cônjuges, dizendo assim, eu não planejei a minha vida para agora ser né? Nesse momento da minha vida que a gente ia fazer X, a gente tinha plano de Y, eu virar um cuidador, eu ter que exercer o cuidado, né? Então, assim, você vê que essa pessoa está vivendo o luto pelo diagnóstico que o outro está recebendo, mas ela também está vivendo o luto pelas suas próprias expectativas de vida, que agora passam a ser diferentes pelo fato de, né, uma pessoa próxima desenvolver um quadro como demência e ela ser a cuidadora principal. Então, eu acho que são dois, assim, resumindo, né, eu acho que são dois grandes queixas que eu acho que surgem muito, tá? Assim, sentir-se sozinho, quem já está exercendo esse cuidado há mais tempo, experimentando sintomas e esperar que as outras pessoas espontaneamente enxerguem ela, sabe? Fala, vem cá, você está sobrecarregada, tira 10 dias de férias, a gente vai se organizar para alguém ficar com essa pessoa. E principalmente culturas latinas tem isso, tá? Então a gente também está muito associado a isso de que a família tem que exercer o cuidado e de que não pode ser visto como um trabalho, e que o cuidado não pode ser visto como algo que gera peso. E sim, gente, né? Assim, é um trabalho, né? Cuidar de uma pessoa com demência requer muito engajamento mesmo, né? Muito, às vezes, manejo de comportamentos, manejo de riscos, dependendo das alterações comportamentais e cognitivas que existem, existe muito manejo para lidar com essas alterações à medida que o quadro evolui. Então, às vezes a gente fica esperando que outras pessoas vão espontaneamente notar que essa pessoa, né, da família, para criar uma organização, e eu vejo que às vezes não é tão natural das famílias. Então, eu vejo que é uma queixa que é possível de ser, acho que as duas são claramente possíveis de serem muito bem abordadas no cenário clínico e em outros cenários, né? As famílias serem envolvidas no processo, não apenas talvez quem mais acompanha essa pessoa, né, e quem cuida. Então você sempre buscar envolver outras pessoas para dar para eles a dimensão do quanto isso impacta a pessoa que está cuidando, mas as decisões daqui para frente são coisas que precisam envolver mais pessoas e não apenas um, porque isso não é, né, assim, humano com quem fica 100% por conta desse cuidado. E a gente dizer para essa pessoa que ela vai precisar de algum tempo realmente e de algum suporte psíquico para digerir mesmo, sabe, o diagnóstico, digerir as novas perspectivas de vida, tanto sobre o que ela está vendo que vai acontecer com uma pessoa amada e o que vai acontecer com a própria vida dela daqui para frente, quando ela se vê mudando para uma posição de mais de cuidador do que talvez do outro vínculo familiar que existia antes, porque é isso que as pessoas acabam vendo, né? Então, assim, o que a gente mais vê de sintomas emocionais tendem a ser
estresse, né? Então, assim, uma reatividade muito maior para comportamentos. A gente tende a ver sensação de sobrecarga, burnout, então naqueles sentimentos mais confusos ali de cansaço extremo, que nunca é reparado, né? Nunca consegue ser reparado, enfim. Ansiedade e depressão, tá? São o que a gente mais costuma ver aparecendo. Mas é claro que a gente às vezes vai ver fatores de risco, às vezes que são próprios da pessoa, que também estão associados ao aparecimento de outros quadros mentais. Na parte física, a gente tende a ver que essas pessoas tendem a negligenciar o seu cuidado, né, de saúde física, e aí tendem a aparecer mais riscos cardiovasculares, né, aspectos como diabetes, pressão alta, enfim, além de outros quadros. Então, existe esse impacto, né? Então, é preciso ficar claro que sim, o cuidado, ele não deveria ser, né, associado como um desfecho, mas a incidência, a prevalência dessas alterações é muito alta em quem exerce um cuidado, principalmente um cuidado sem apoio, sem uma organização muito clara para isso. E sim, a gente tem como avaliar a sobrecarga. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Então, a gente tem escalas para avaliar, por exemplo, a sobrecarga do cuidador, que dão para eles a opção de responder como eles se sentem, né, assim, ao exercer o cuidado, sem respostas certas e erradas, sabe, sem julgamento social a respeito de como eles estão se sentindo para exercer o cuidado. O que é importante é que eles sejam sinceros, né, em dizer se eles estão se sentindo tensos, estão se sentindo irritados ao exercer o cuidado, sabe, assim, o que tem acontecido. Então, a gente tem escalas para medir a parte de sobrecarga específica, né, por exercer o cuidado, mas a gente também vai fazer uma avaliação dos aspectos emocionais, como a gente faria para uma pessoa que não necessariamente é um cuidador, tá? Dentro desse conjunto. A gente vai avaliar a presença de sintomas de depressão e a possibilidade de um transtorno associado com esses sintomas, de ansiedade, enfim, né, tem escalas para estresse. Mas para a sobrecarga, a gente tem escalas que são voltadas específicas, com perguntas que são voltadas para você, pensando que você exerce o cuidado, como você se sente, né? Com que frequência você se sente de tal maneira durante o exercício do cuidado. Para a gente entender o quanto que o cuidado está vinculado como gatilho para sintomas de tensão, de irritabilidade, sabe, assim, de cansaço, enfim, para a gente, ou de sobrecarga, inclusive, assim, mais perceptiva, de, por exemplo, achar que eu sou a única pessoa que sou capaz de exercer esse cuidado, né? Isso também, às vezes, é um fardo muito grande, você achar que você é a única pessoa que dá conta de fazer aquilo e chamar para si. Então, sim, a gente tem forma de avaliar isso. Os aspectos físicos, normalmente, né, assim, um médico diria melhor do que eu nesse cenário, mas a gente pode, sim, levantar a ocorrência. Às vezes a gente tem alguns questionários que podem levantar a ocorrência de alguns sintomas físicos que sinalizem, talvez, a necessidade de atendimentos médicos mais especializados, para a gente verificar o que está acontecendo, né? De desconfortos gastrointestinais, presença de dor de cabeça com frequência, enfim, entre outros sintomas que possam sinalizar para a gente que algum aspecto físico possa não estar funcionando também tão bem quanto poderia nesse cenário. Eu acho que quem está na clínica, independente da sua abordagem, assim, da sua área, né, de atuação, se você atende pessoas idosas, se você atende pessoas, né, que têm acompanhantes, ou seja, que têm cuidadores, eu acho que é sempre assim, benéfico que você tire momentos para atender essas pessoas, para olhar para elas, para poder captar como elas estão se sentindo, como que elas têm participado. Você não precisa ser a pessoa que vai exercer o cuidado dessa pessoa, né? Mas você pode ser a porta de entrada para orientar ela, né? Para realmente, a gente usa o termo, né, de psicoeducar. Então, explicar para ela sobre o impacto do cuidado, explicar para ela sobre talvez o que ela esteja sentindo, o que ela pode ficar alerta sobre necessidades para que ela procure um atendimento e quais tipos de atendimento e onde, dependendo, elas podem buscar, dependendo né, assim, da condição socioeconômica, do lugar, da cidade que estiver. Então, eu acho que a gente tirar os cuidadores desse lugar de grupo invisível é a gente não contar que eles são aquelas pessoas que vão ficar ali na sala de espera para trazer e levar, sabe, a pessoa. É eles entenderem que eles não são só quem leva e traz. Eles são uma pessoa que, entre levar e trazer, eles exercem inúmeras outras atividades e que isso tem um impacto na vida deles. Então, se eu conseguir me lembrar disso e lembrar que talvez eu não tenha que ser a pessoa que vai atender eles assim, para as suas necessidades de fato, mas que eu seja a porta de entrada de quem está atento à necessidade de orientação, à necessidade de indicação de atendimentos, para que a gente possa, pelo menos, começar a dizer para eles: procure X, procure Y, né?
eu acho que já é uma mudança muito grande a gente tirar eles desse grupo invisível. Né? Então, assim, dentro da neuropsicologia, por exemplo, eu posso dar o exemplo de a gente ter durante, não só desde a anamnese até o momento em que a gente entrega o resultado da avaliação, momentos em que você para conversar com o cuidador para ele te contar o que ele sente, como é que ele acha que a vida dele tem mudado, o que ele tem sentido necessidade, se aquilo está mudando a forma dele de se sentir, se isso de alguma forma está provocando nele algum tipo de sentimento que antes ele não tinha, para que a gente aproveite esse momento para dizer, olha, vamos para você buscar XY, né? Então, assim, não estou atendendo essa pessoa, não estou gerando um laudo para essa pessoa, mas eu estou atenta à necessidade dessa pessoa. Então, acho que isso serve para médicos, fono, terapeutas ocupacionais, enfim, todas as pessoas que estiverem envolvidas no cuidado de uma pessoa que requer a presença de um cuidador, a gente ter essa cautela de estar atento a essa pessoa e ter momentos de conversar com ela, não só para pedir informações sobre o idoso, mas para pedir informações sobre ela, né? Sobre se ela está sentindo necessidade de algum tipo de escuta, sabe, de intervenção, etc., para que a gente possa ser essa porta de encaminhamento, né? Esse cuidado. Então, em culturas latinas, a gente vê muito a ideia do vínculo familiar e exigir, né, um cuidado sem associação a custos. O que eu quero dizer com isso, né? Traduzindo, é do tipo, é minha mãe, ela me criou, eu tenho a obrigação de cuidar dela se ela precisar, e eu não posso reclamar, não importa o que aconteça, né? Eu tenho um vínculo de amor com ela, então o que eu estou fazendo para ela é por amor e eu não faria nada diferente, eu estou doando, às vezes, até pouco, perto do que eu poderia. Então, às vezes, eles têm dificuldade em conseguir se separar um pouco de que entender que talvez cuidar, o exemplo que eu dei, né? Cuidar da sua mãe com demência, e sentir sobrecarga, e sentir ansiedade, sentir depressão, né? Ter depressão, não quer dizer que você ame menos, não quer dizer que você não queira exercer o papel de cuidador, é só que o modelo de cuidado que está sendo exercido, né? A intensidade de horas, talvez a falta de suporte, a falta de orientação sobre como exercer esse cuidado de uma maneira mais eficaz, está sim, de alguma forma, minando, né? Assim, minando talvez seus outros sonhos, você talvez esteja sentindo que você não está tendo tanta oportunidade para cuidar de você não está mais persistindo ou perseguindo outros sonhos, outros objetivos da sua vida em decorrência de exercer esse cuidado. Então, às vezes sim, as pessoas têm um pouco de dificuldade em associar, talvez eu diria que possa isso de alguma forma estar associado também a questões culturais, né, de vincular um aspecto tão familiar a um desfecho que ainda, infelizmente, na sociedade é visto de forma muito negativa, né, que são sintomas psiquiátricos, por processos de psicofobia, por exemplo, né, e aí vincular isso ao cuidado de uma pessoa querida às vezes não é muito bem visto. Então, sim, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber. E principalmente, às vezes, porque a gente também tem estereótipos sobre o que é ansiedade, sobre o que é depressão. Então, às vezes, você está esperando, achando que você não está se sentindo deprimido porque você não está fechado num quarto escuro, sem querer sair, chorando. Às vezes é muito, né, o estereótipo que as pessoas têm do que é o quadro. Não, tem muita gente com depressão que levanta todo dia da sua cama, exerce o seu trabalho, mas está cheio de outros sintomas que não são, talvez, os mais culturalmente populares, assim, o estereótipo que a gente acaba tendo desses, né, assim, desses sintomas e dessas manifestações. Então, sim, assim, é interessante ver que as pessoas elas conseguem perceber a ocorrência das suas mudanças emocionais, dos seus processos mentais, de humor, de comportamento, mas nem sempre eles realmente fazem esse vínculo que exercer o cuidado pode ser um gatilho, né? Que está ali por conta daquela pessoa por muito tempo, por vários dias seguidos, é algo que pode aumentar a sua susceptibilidade ao aparecimento desses sintomas. Então, às vezes a gente também, né, assim como profissionais da saúde, psicoeducar de que tá tudo bem, você não, na verdade, né, assim, você não é o único, infelizmente, a tendência é que apareça isso, né, o que é assustador do ponto de vista, né, assim, populacional, a gente pensar que a maioria dessas pessoas que exercem o cuidado vão ter algum tipo de sintoma associado. Então a gente dizer para eles que né, assim, que muita gente está sujeito a isso mesmo, que isso aparece, que a taxa é X, para eles inclusive se sentirem confortáveis em dizer realmente, né, assim, além de eu notar uma ansiedade X, eu consigo ver que tem uma certa sobrecarga associada, talvez vincular o cuidado como gatilho.
e que isso não diminui eles do papel de cuidado, isso não torna eles um cuidador menos qualificado, sabe? Na verdade, perceber esses sintomas e procurar o auxílio o que eu sempre costumo dizer, né, assim, para alguns, quando eles falam, não, mas, né, assim, eu não quero deixar de exercer o cuidado. Na verdade, é o contrário, né? Quando a gente identifica a presença desses sintomas, você não tem que deixar de exercer o cuidado. Na verdade, é para que você exerça o cuidado da melhor maneira possível quando você também estiver se sentindo bem com isso, né? Então, não é uma forma de, identifiquei que uma pessoa tem depressão e ela não quer que seja identificada porque isso vai tirar ela do exercício do cuidado de outra pessoa. Não, na verdade, se você tiver com sintomas e a gente identificar, vamos pensar em formas de tornar esse cuidado que você tanto preza em fazer algo que não seja um gatilho para a sua depressão e que você trate esse quadro para você também estar melhor para exercer cuidado. Pegando que muitas das vezes a sobrecarga e o aparecimento desses sintomas está vinculado, por exemplo, ao desconhecimento do quadro. Tá? Então, assim, eu não sei o que de fato a pessoa que eu cuido tem, como esse quadro evolui, como lidar com os comportamentos, entender que aquilo ali não é, entre aspas, pessoal, sabe? Não é uma birra, não tá fazendo porque é comigo. Entender, assim, que determinados comportamentos vão acontecer e eles têm uma justificativa neurológica para isso, sabe? Ensinar a manejar isso é uma das primeiras formas. Então, assim, o que eu diria? Primeiro ponto, o cuidador identificar se ele tem conhecimentos de fato sobre o quadro, sobre como evolui, sobre o que ele... se ele se sente instruído o suficiente, tá? Para poder lidar com isso. Se a resposta for não, eu digo, procure por aí. Porque muitas das vezes, muitos comportamentos, por exemplo, das pessoas com demências, são gatilhos para os cuidadores, porque eles ainda não entendem por que aquilo acontece, sentem aquilo como muito pessoal, e nunca foram, né, assim, instruídos de que aquilo não é desse cenário, não é direcionado a eles, não é pessoal, e não foram instruídos de como manejar isso de uma forma eficaz. Então, às vezes, vai muito na tentativa e no erro, sabe? Às vezes, assim, às vezes escolhem comportamentos que pioram a interação e aí vira aquele efeito bola de neve. Então, acho que o primeiro ponto para você começar a perceber e minimizar o risco disso acontecer, né? Essas alterações mentais do cuidador, minimizar o risco procure estar realmente orientado. Então, assim, se você recebeu o diagnóstico e o médico não me explicou claramente o que é, como que evolui, volta lá, pede para ser explicado, sabe? Corra atrás dessas informações, assim, se isso não estivesse sendo oficialmente oferecido para você espontaneamente como deveria, procurar fontes seguras que realmente te informem sobre esse quadro, porque aí você vai, de alguma forma, minimizar um pouco essa personalização ali de determinados comportamentos que não são porque é você o cuidador, sabe? Muitas das vezes. Eu acho que o segundo ponto lute pela ideia de que o cuidado, mesmo que ele seja feito de forma familiar, ele deve ser visto como um trabalho, né? Então, assim, eu sei que você pode estar fazendo isso por amor, né? Mas entenda que mesmo por amor, ficar o tempo inteiro, né? Então, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem descanso, abrindo mão, às vezes, de outro tipo de atividades, né? De lazer, de consultas médicas, enfim, de outros tipos de investimento em você mesmo, também não está certo. Então, assim, lutar pela ideia de que isso precisa gerar uma reorganização familiar, precisa gerar que você tenha momentos de descanso, que, né, é um trabalho e você vai precisar, entre aspas, ter férias, você precisa ter descanso no seu final de semana. Então, se a família opta que um dos filhos vai ser o cuidador principal, como é que eles vão definir também que essa pessoa vai ter descanso? Então, isso tem que ficar claro, sabe? Então, e a pessoa que exerce o cuidado precisa ter clareza de que ela não pode ficar naquela função de 24 horas por 7 dias da semana, o tempo inteiro por anos, né? E isso também é uma coisa que às vezes as famílias e o próprio cuidador não estão cientes, é de que às vezes o diagnóstico é feito aqui nos estágios iniciais e esse quadro ele vai progredir de forma a piorar, né? Assim, nos próximos 10, 12, 15 anos, dependendo, né? Então, assim, são muitos anos para se viver nesta condição, né? Então, tudo bem que no início talvez não precise tanto de uma assistência o tempo inteiro, mas dos estágios moderados, às vezes em diante, a necessidade do cuidado mais próximo é muito intensa e ainda assim são muitos anos de cuidado. Então, que o cuidador ele precisa estar ciente de que não ter, né, essas opções de organização do cuidado para que ele não fique o tempo inteiro ele sozinho naquela função,
também está muito associado ao aparecimento desses sintomas, né? E, obviamente, né, que uma coisa leva a outra, estar ciente de manter a sua própria vida, né? Manter uma boa parte, né, assim, o que for possível dos seus interesses, dos seus investimentos na sua saúde mental, na sua saúde física, praticar atividades, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde física, fazer coisas que você gosta, seja por lazer, seja por investimento, profissional ou laboral pequeno que seja, ali dentro das limitações que o cuidado talvez imponha a outro tipo de atividade, mas manter outros tipos de interesse e engajamento, né, da sua própria vida, para que você também não sinta que você se desconectou totalmente da sua identidade para virar cuidador. Isso também é uma coisa que às vezes acaba acontecendo muito e também está muito ali permeado, né, são o aparecimento desses sintomas. Então, acho que seriam esses 3 eixos, né? Estar bem orientado, saber lidar, né, bem, estruturar bem uma rotina, minimizar a sua sobrecarga, ter esse cuidado reserva, né, ter essa organização de folgas e férias e momentos para o seu descanso e investir na sua própria vida, né, como um compartimento separado ali naquele momento para você. Eu acho que isso tudo está associado a uma melhor robustez de saúde mental dos cuidadores. A gente tem que lembrar que o cuidado da própria saúde é algo que a gente tem, inclusive, né, em algumas pesquisas nacionais sobre saúde do brasileiro, não são muito boas no geral, né? Sem separar por grupo de cuidadores. A gente tem taxas importantes, né? Assim, de hipertensão, diabetes, né, obesidade, enfim. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar, sim, né? Assim, nos 60 anos, o que eu sempre costumo dizer é assim, a gente está colhendo, muitas das vezes, os frutos do que foi a nossa vida. Né, o nosso envolvimento com saúde na vida adulta, né, o nosso investimento em atividade física, em alimentação, em saúde mental. E aí, às vezes, aos 60, a gente às vezes tende a associar que essas condições são muito naturais, muito frequentes no envelhecimento, mas elas muitas vezes são produtos mesmo talvez de menos de escolhas que talvez e hábitos ao longo da vida que não foram muito benéficos nesse sentido. Então, a gente já sabe que existe uma incidência, né, na verdade, uma prevalência alta dessas de questões físicas nos 60 mais, e aí a gente precisa pensar que sim, né, as pessoas que forem exercer o cuidado a partir dessa idade, quanto mais elas negligenciarem a sua própria saúde, mais chance isso tem de acontecer e se isso já existir, mais chance disso não estar bem controlado. Né? Então, se já existem essas condições antes de começar a exercer o cuidado, isso ainda precisa ser alvo de maior controle. Então, a gente sabe sim que uma pessoa com 60 anos mais, que talvez já tenha essas condições, né? Por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, etc. Se ela começa a exercer um cuidado de forma muito intensa, sem tempo para si, para cuidar dela mesma, talvez ela se alimente pior, ela não pratique mais, né, atividades físicas, não visite o médico com tanta regularidade, cuide menos da sua saúde e acabe se colocando também mais em risco para desfechos negativos no seu próprio envelhecimento. Então, excelente pergunta, porque sim, a gente precisa alertar essas pessoas de que também é importante que elas cuidem muito delas para que elas promovam um envelhecimento saudável, né, ou o mais saudável possível para elas nesse cenário, mesmo exercendo o cuidado. Tá? Talvez o que a gente vai ver entre as pessoas 60 mais que cuidam e das que não cuidam seja um aumento, talvez uma prevalência maior dessas questões de depressão e ansiedade do que a gente vê na comunidade geral. Olha, interessante porque a gente ainda não tem clareza de qual seria a principal necessidade desse público. Isso é algo que a gente acha que, pelo menos no nosso cenário no Brasil, ainda precisa ser estudado com mais cautela, sabe? Para a gente realmente entender, porque a necessidade desse público pode, inclusive, variar de acordo com o tipo de cuidado que é exercido, com o nível de gravidade da doença, da pessoa de quem ela cuida, os subdiagnósticos, né, de quem ela cuida. Então, essas necessidades elas ainda precisam ficar um pouco mais claras pensando em todas essas variáveis. Agora, pensando em melhoria geral para essa população, a gente pode pensar em políticas públicas para esse público? Pode, sabe? Eu acho que é um público que talvez possa ter critérios de prioridade, por exemplo, em atendimento psiquiátrico e acompanhamento psicológico pelo serviço público, por serem um grupo, entre aspas, tá, com fatores de risco, né, por exemplo, para aparecimento de sintomas de depressão e ansiedade,
Então, que eles sejam mais monitorados, que, por exemplo, as unidades de saúde também tenham esse olhar de monitorar essas pessoas, sabendo que são cuidadoras de pessoas com demência, né, para que, por exemplo, e eu já conheço algumas unidades que fazem isso, né, então, assim, lembrar de ligar para essas, né, os agentes de saúde, de monitorar, olha, fazer os seus próprios exames, fazer o seu próprio acompanhamento de saúde, coisas do tipo que a gente pode oferecer melhorias, tendo consciência de que talvez essas pessoas estejam expostas, né, expostas a uma condição que pode favorecer o aparecimento de desfechos negativos para elas, né, nesse contexto. A gente pode pensar em políticas públicas voltadas para realmente assim, né, oferecer grupos de psicoeducação, grupos de apoio como regra, né, esse serviço sendo realmente oferecido para que essas pessoas sejam instruídas sobre os quadros, sobre como manejar, sabe, sobre como lidar com as alterações comportamentais, que elas possam desenvolver uma rede de suporte entre elas, enfim, todos aqueles benefícios que a gente já conhece, que outros grupos de apoio possuem e mostram para a gente os efeitos. Então, eu acho que tem, sabe, para pensar em políticas voltadas que sejam, às vezes, entre aspas, de ações muito pequenas, né, de um cuidado ali um pouco maior com essa população, até realmente oferecer serviços que sejam mais amplos, voltados especificamente para esse público. Outra coisa que, por exemplo, não é diretamente para essas pessoas, mas certamente beneficiaria elas, é, por exemplo, a gente ter mais oferta de serviços para as pessoas com demência hoje, né? Então, se você tem mais centros-dias, na disponibilidade maior desse tipo de serviço, que essas pessoas possam, em alguns dias, né, ir, né, da sua casa para um centro, passar o dia, ter quem cuide, quem faça as atividades com ela, né, as pessoas que assumam esse cuidado por algumas horas, para que o cuidador tenha também momentos de descanso, para que ele possa ter momentos de exercer as suas atividades. Isso também, por exemplo, geraria benefício. Eu acho que essas pessoas ainda não são muito vistas com esses olhos. Eu acho que na hora que elas manifestam sintomas suficientes para procurarem esse tipo de serviço, elas recebem o auxílio que talvez elas precisem. Elas passam numa consulta psiquiátrica, eventualmente elas conseguem um acompanhamento psicológico, mas eu ainda não vejo isso sendo antecipado para essas pessoas. Eu ainda vejo poucas ferramentas ainda, sabe, assim, principalmente mais amplas, que instruam essas pessoas sobre essa nova condição delas, para deixar elas mais alertas sobre esse contexto e que já, de alguma forma, atue como prevenção para elas, tá? Então, assim, eu acho que o amparo ainda é pequeno, né? Ainda são pessoas muito solitárias nesse exercício, não intrafamiliar, mas socialmente também, às vezes, né? No todo do processo. Então, eu ainda vejo pouca consciência em olhar para essas pessoas como alguém, como um grupo diferenciado que precisa de um cuidado diferenciado. Passa pela minha cabeça inúmeras mensagens, mas eu acho que acho que a primeira delas seria, primeiro, viva o seu momento psicológico de entender essa transição na sua vida, né? Então, assim, primeiro, tire tempo para você, né, assim, ao longo de vivenciar essa nova posição, para entender o que essa nova posição talvez vai trazer na sua vida, de mudança de sonhos, mudança de planos, que você consiga buscar apoio para realmente lidar com essas novas mudanças para a sua própria vida também. Não acho que a mensagem que eu diria é que não é egoísmo tirar momento para cuidar de você nesse momento, né? É essencial, é necessário. A pessoa de quem você, né, assim, de quem você vai cuidar precisa, de alguma forma, que você esteja bem, né? Assim, para que as coisas fluam. Você quer estar bem e também precisa estar bem, né? Nesse cenário, se você quer exercer esse cuidado também, como eu escuto muitas das vezes pessoas, né, com amor, com carinho, com tranquilidade. Então, não é egoísmo parar e olhar para si e dedicar momento para ressignificar a sua, né, assim, o que vai acontecer com a sua vida. Não tenham orgulho, né? Peçam ajuda, envolvam outras pessoas, busquem, né, comunicar claramente com outros membros da família as suas necessidades como cuidador, como pessoa que cuida de alguém,
né, seja claro nas suas necessidades mentais, físicas, nas suas necessidades de saúde geral, nas suas necessidades de descanso, nas suas necessidades de lazer, né? Isso é legítimo, isso é válido, todo mundo precisa. E procure, né, de alguma forma, se orientar